Tava no 9, Paulo. Olá, pessoal. Desculpem o nosso atraso de hoje. Boa tarde para tá aí no YouTube já. Olá. Então hoje nós teremos a honra de receber aqui o Dr. Frank, que vai conversar hoje sobre a escola de Harvard, sobre mediação. Rodrigo, vamos dar um oi pro pessoal? Olá, boa tarde. Bem-vindas, obrigado pela companhia mais uma vez. Queria desde logo agradecer o convite, agradecer a aceitação do convite. A gente fala que sempre advocacia é sempre um dos desafios da mediação, na formação dos mediadores. Conversando com o doutor, isso um pouco. Mas bem-vindo, Mari, vamos começar. Então vamos lá, hoje nosso tema, eu acho muito divertido esses contratempos, porque se a gente fica nervoso com alguma coisa, o tempo tira da nossa atenção. Então, o Dr. Frank é acadêmico fellow, mestre empresarial por Harvard, é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor e advogado. Seja bem-vindo. Eu gosto da apresentação, mas você ficar em complementar a minha apresentação. Se é que eu posso complementar algo, gostaria de dizer que agora em cidade Clariana e o Dr. Rodrigo, então tem que adicionar essa única coisa. Agradeço imensamente pelo convite. Fico muito lisonjeado de estar aqui conversar e saber que esse franco diálogo entre a magistratura, os conciliadores e também a advocacia, que eu acho que é talvez o polo que menos se familiariza de mediação e talvez seja que a prática dia a dia, muitas vezes os juízes, né? Porque você está em contato direto com a outra parte. E claro, você deve defender um lado. Então, necessariamente está em negociação e exercitando muitas das vezes buscas de conciliação nos seus processos. Então, feito esse breve agradecimento a vocês, eu só queria fazer para não me chamar de doutor. Ótimo. Vou fazer o mesmo. Vamos esperar um pouco, né? Vamos esperar um pouco, né? Como a gente gosta de contar história, quando a gente tá falar da advocacia, né? E, poxa, mas eu queria alguém bacana, né? E aí a gente lembrava de uma palestra que tu deste para a Escola da Magistratura, com a Vanessa, né, colega, né? E aí a Mari fala, mas eu não tenho intimidade. Eu falo, eu também não, mas intimidade eu crio, Mari. Aí a Mari me passou o link, né? O link não, né? O teu Instagram, eu calcei a cara e escrevi. Mandei um link do Entre E-mails para conhecer qual era o trabalho e foi muito bacana que a resposta foi, né, Felipe? Ainda bem que você escreveu, que eu estava querendo escrever também, Rodrigo, essas coisas da mediação. Então foi muito bacana. Então eu estou muito feliz de estar com você aqui num projeto que nos é tão caro como Entre E-mails, Felipe. Obrigado e bem-vindo mais uma vez. Estou começando a respirar um pouco depois de nos entrar. Tá dando eco, tinha gente reclamando, eu não consigo falar com o Paulo. Agora que eu tô eu desliguei tudo que eu estava ligado aqui, desliguei o meu YouTube, desliguei. Então, eu espero que o pessoal esteja nos ouvindo melhor. Eu estava pensando que talvez eu pudesse ter entrado 2 vezes, mas Paulo, se precisar me derrubar em algum lugar, aí se me derruba. O Paulo, para variar, né, ele não aparece, mas ele é quem faz funcionar. Felipe, então vou te chamar de Felipe, já que você me deu essa liberdade. Eu falava, esse projeto nosso
muito caro, meu e do Rodrigo, e a gente sempre fica pensando, quem que a gente enxerga como referência que a gente pode trazer aqui para conversar sobre um assunto importante. É sempre esse o nosso enfoque. Eu já tinha te acompanhado na live da EMAP, né? Tenho acompanhado um pouco o teu trabalho e algumas participações. Eu falei, olha, para falar na advocacia eu só tenho um nome, né? E aí, então foi mais ou menos essa nossa história. Mas então, Felipe, a gente pensou em algumas coisas, assim, e eu acho que a gente poderia começar, porque assim, eu, né, sou instrutora do CNJ, o Rodrigo é instrutor do CNJ, e a gente está lá estudando e ministrando cursos falando da tal da escola de Harvard. E aí, quando tem alguém que esteve lá, a gente pensa, nossa, então me conta se é tudo isso que a gente fala mesmo, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, Felipe, um pouquinho dessa história, como é que é lá, como é que foi você chegar lá. Você pode contar, por favor? Claro que sim. Então, eu postulei uma vaga lá em 2017, e lá pelos idos de março, mais ou menos, de 2018, recebi a aceitação, e aí acabei fazendo o Master of Laws lá, que é o correspondente ao nosso curso de mestrado aqui do Brasil, e depois acabei emendando com uma Academic Fellowship. E daí é um estudo um pouquinho mais avançado e tudo mais, né? É sobre um tema específico, não tem matérias, é só desenvolvimento de pesquisa mesmo. E foi no curso de mestrado, no Master of Laws, que eu tive contato com as temáticas de negociação e de mediação. Então, eu fui para lá dirigido para as matérias de direito empresarial. O meu doutorado aqui ele foi em direito sucessório, e eu queria desenvolver a conexão entre os aspectos de família e sucessões com os aspectos empresariais. Porque se tem uma temática que ainda não foi, na minha opinião, adequadamente explorada aqui no Brasil, é justamente esse problema, esse ruído que existe no momento de uma passagem ou sucessória ou de divórcio no âmbito empresarial. Então, a minha ideia foi explorar esse aspecto. E aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me falaram foi o seguinte: olha lá, meu filho tá... Oi, meu amor, papai tá trabalhando um pouquinho. Daqui a pouquinho... Daqui a pouco ele derruba a porta. Deixa eu dar uma instrução para a Bisa, cuidando dele aqui. Laurinha, você pode ligar a televisão lá para ele um pouquinho? Liga a televisão para ele. Mari, a gente não te ouve. Deixa eu... Essa é a melhor parte de tudo que a gente pode falar, de dizer que a gente está trabalhando em casa e que todo mundo tem isso. Me dê um minutinho que eu já volto aqui. Vai lá, deixa eu ligar lá. Então tá bom. Tem gente que foge, né, Rodrigo, e vai pro fórum. Pro fórum. Eu tô aqui, todo dia. Todo dia, é isso mesmo. Eu tô aqui também com o meu pequenininho, e aí eu falei para ele, hoje não dá para conversar comigo. Hoje tem que ficar fora. Bom, você lembra quando a gente fez com o Pedro, que o Francisco estava aqui comigo, e ele ficava vindo atrás, assim, né? Ele fica se olhando, mas eu tô aparecendo? Eu não quero aparecer, mas eu tô aparecendo, né? Mas é nessas oportunidades de poder estar na casa das pessoas que a gente pode conversar. Eva, voltamos. Dos ossos do home office, é isso. Então, agora tá tudo em paz lá, vamos lá. Então, da hora que eu cheguei lá, o meu orientador, ele olhou para mim e falou assim: nossa, Felipe, mas você costurou todo o teu currículo em cima de matérias dogmáticas, mas que absurdo isso. Me dá uma dica do que eu posso melhorar. Ele falou assim: por que você, que está estudando justamente essa conexão entre sucessões, família e empresarial, não desenvolve o curso de negociação daqui? Que é justamente o desenvolvimento de uma, que eles chamam soft skill, não uma hard skill, não conhecimentos dogmáticos, mas sim uma habilidade que todos nós temos,
que é a habilidade de negociar, de mediar um conflito, de conciliar. São habilidades que todo ser humano tem, mas que podem ser estruturadas de modo sistemático em uma matéria e desenvolvidas. Essa é a ideia deles. Ela pode ser treinada por uma pessoa. Então é óbvio que toda pessoa sabe correr, mas se você consegue fazer 100 metros em 9 segundos, aí você precisa treinar. Então essa é a ideia da negociação, da mediação. E aí é que eu fui ver o que era o tal do Negotiation Workshop, né? Que era pré-requisito do curso de mediação. Lá ninguém pode fazer mediação sem antes saber negociar. Então, primeiro você tem que saber se posicionar de um dos lados, para depois agir neutramente, que seria a posição do mediador. É algo que não necessariamente é feito aqui. Você parte direto para a posição, para o ensino da posição de mediador, sem necessariamente desenvolver essas habilidades como negociador, que tem um polo, que é justamente o advogado, e que talvez para mim faça mais sentido isso até. E aí, tentei me inscrever no curso do primeiro semestre, lotado. Curso de inverno, que é um intensivo, todos os dias, lotado. Eu falei assim, meu Deus do céu. Para dali um ano, tinha uma fila de espera. Eu falei assim, deixa eu me inscrever, né? Onde tem fila, o brasileiro quer estar, né? Aí eu fui lá, me inscrevi e foi simplesmente fantástico. Toda aula tinha um caso, você tinha um polo, você tinha que você tinha que defender, que você tinha que negociar em benefício dele. E eram exploradas várias coisas que nós, no cotidiano, não nos damos conta que integram aspectos de mediação. Por exemplo, se eu estou negociando com outro advogado, quais são os limites que a minha procuração me permite negociar? Só para dar um exemplo. E tinha um caso lá que, obviamente, isso não era colocado para nós, as pessoas tinham que negociar e era muito fácil de você sair do limite da tua procuração. Então, e aí vinha a lição, né? Olha, sempre que você for negociar, você precisa se atentar a obter a última aceitação do cliente, você não pode simplesmente fechar um negócio por si e tudo mais, né? Isso é uma chamada de atenção em especial para o advogado, né? E o curso foi fenomenal. Eu vou destacar a melhor passagem que eu tive lá, que foi um debate, e lá se discutem desde conflitos familiares simples, como nós temos aqui, passando por conflitos familiares complexos, envolvendo patrimônio, sucessão e tudo mais, até conflitos internacionais. Então, é um curso bem abrangente, entendeu? E aí, no tópico de discussão de conflitos internacionais, o William Ury, que era o instrutor, que tem o famoso livro... Só esse, só. Ah, meu Deus, Rodrigo. Eu tive um pequeno infarto, eu morri e voltei agora, enfim, de inveja, mas enfim, tudo bem, continua. Vamos lá, segue fingindo seriedade, segue fingindo que tá tudo bem, que é super Como diz um amigo meu, vou fingir demência por um momento. Aí o Ury vai lá e pergunta assim pra gente, se você fosse presidente de um país que estivesse sendo assolado por um grupo terrorista, e tivesse a chance de costurar um acordo com essas pessoas para que eles não mais atentassem contra o povo e a nação, enfim. Só que, em contrapartida, você tivesse que costurar junto ao Supremo desse país anistias, enfim, acordos de não persecução penal, meio que para esse grupo terrorista. E as pessoas em vários debates dizendo que isso é inegociável, que não sei o que, e que isso é um absurdo se um presidente fizer um negócio desse, isso vai contra a Constituição e tal, não sei o que. Aí ele fez todo mundo entrar em debate assim e colocar a carne viva, os argumentos, para daí falar assim, agora, na sequência da nossa dinâmica, para responder essas questões de índole ética que vocês levantaram aqui, eu gostaria de trazer um convidado. Presidente da Colômbia, pode vir aqui falar um pouco sobre o acordo costurado com as Farc? Aí eu falei, meu Deus do céu! E ele anotou, tipo, as perguntas que foram feitas. E lá tem um board, tipo um quadro com a posição que você senta na sala e tem a sua fotinha. Então ele falava assim, você que usou esse argumento, imagine na situação prática.
que existem assassinatos, que esses grupos terroristas, em um determinado momento, chegaram a invadir a Suprema Corte e matar ministros, tal, não sei o quê. E não era um exemplo imaginário, né? Você conta e diz assim, nossa, mas isso nunca vai acontecer. Não, aconteceu. Aconteceu e foi agora. Aqui do lado, na Colômbia, 10 anos atrás, entendeu? Então, foi muito, mas muito interessante essa vivência, para mostrar como realmente você utilizar a estruturação da negociação, no caso concreto, traz benefícios materiais. Nesse caso, a pacificação de um conflito que durava anos e anos com as Farc. E aí é claro que a gente pode trazer isso para o âmbito cotidiano e falar de situações que nós mesmos presenciamos como advogados, como mediadores e como juízes, de pacificações menores, de conflitos familiares e dessas questões assim. Então, o que eu queria trazer da minha história lá era isso, né? E destacar dessa questão assim que às vezes é negligenciada por nós, que a negociação ela é antecedente da mediação. E é aí que está o papel do advogado, é de negociar com o advogado da outra parte, algo que mediador algum, que juiz algum vai poder fazer, porque esse não é o papel deles. Então eu entendo que o advogado tem um papel central na mediação, mas não na busca de uma isenção para que as partes cheguem a um comum acordo. Ele tem o papel de explorar adequadamente as técnicas de negociação junto ao seu cliente, aplicando-as à outra parte, para que então, sim, elas conjuntamente cheguem à solução ou à autocomposição do seu conflito, né? Eu queria te perguntar, Felipe, já que, se você participa de mediações judiciais aqui, né, na tua praxe no país, e quando a gente fala muito, né, Mari, então no Brasil, o manual do CNJ, a própria resolução 125, apesar de dizer que tem uma liberdade de cátedra de qualquer forma de mediação, quando você pega a estrutura do currículo, é uma estrutura que segue o que a gente entende como escola de Harvard, né? Aquelas etapas que seria... Você enxerga o que você viu lá, e quando você entra numa sala de mediação aqui no Paraná, é isso que você vê? Ou a gente fala, e na verdade, olha, não é nem isso, né? O que tu sente dessa sala de mediação aqui no Brasil depois de ter passado por lá, Felipe? E eu sinto que a mediação ela é estruturada metodologicamente de modo adequado, mesmo porque a formação ela é feita em cima do manual do CNJ, que foi redigido e coordenado por um grande amigo meu, que é o André Goma. A propósito de André Goma, deixa eu fazer o jabá da noite, vai ter uma aula aberta dele sobre mediação, logo mais às 18h30 na BD Const, logo mais às 18h30, portanto vai ter aula do André Goma, que é o autor e o coordenador do manual do CNJ. Basta entrar lá no site da BD Const e fazer o cadastro, que você vai receber o link por e-mail e pode assistir a aula dele. Então foi ele o grande articulador dos termos da resolução e da estruturação do material. Então o que eu vejo das salas de mediação é que elas estão estruturalmente adequadas aos melhores métodos de resolução de conflitos que podem existir no mundo. Qual é o problema? Que as partes sentam para negociar o litígio no momento da audiência de conciliação. E dali se encaminha para a contestação. A negociação deveria ter começado muito antes. Para não dizer antes da judicialização do problema, ela deveria, no mínimo, quando ocorre a citação do réu, ela deveria, no mínimo, acontecer ali, entre o réu e o autor da ação. Só que isso não vai acontecer ali. Ele vai acontecer depois da contratação de um advogado, quando ambos sentarem para conversar na mesa de mediação, que normalmente é infrutífera, judicialmente, exatamente. Tem acordo, não tem acordo, encerra a audiência, 15 minutos, acabou. Não, mas isso daí não está no manual de Harvard. Nós temos um grande amigo nosso que é instrutor também, que é o Márcio. Antes, deixa eu mandar um abraço para o pessoal do 4º ano de Direito da Unicesumar aqui de Ponta Grossa, que eles colocaram ali no YouTube, daí eu não mando, eu esqueço, eu perco minha audiência. Felipe,
E mandar um abraço para o Pedro, nosso professor de mediação também, Pedro lá de Portugal. Fã nosso aqui, gente. Olha, cada vez que eu vejo o Pedro entrando, me dá até frio na barriga. Ai, já dá vergonha, né? E aí não vou poder assistir a aula da BD Conte, porque tenho aula com o Pedro hoje, né? Se o Pedro souber que eu faltei, ele já vai saber onde eu estarei hoje, né? Mas, assim, eu vejo isso muito na prática. Esse nosso colega, ele fala o seguinte, palavras proibidas para o mediador. A pergunta é, tem acordo, é proibido. Você não, jamais se pode iniciar uma sessão assim, né? Então, eu vejo que a gente ainda tem uma estrutura de ensino adequada. Eu sou fã do doutor André Goma, fã desde todas as vezes que eu ouvi falar, desde o vídeo de a oficina, né? Que ele gravou há muito tempo atrás. Mas o que eu vejo é uma dificuldade, talvez ainda, dessa mudança do que se aprende nas 40 horas e o que se aplica dentro da sala. De introspectar que é assim mesmo, né? E eu ia falar na tua fala anterior que já tá bom, já podemos desligar, porque o Felipe já falou o que eu acredito, mas não é meu lugar de fala, que é o advogado tem que estar preparado para a negociação. Esse é um lugar do advogado, é um lugar de posição do advogado, mas de uma necessidade de preparação. Eu preciso, dentro da faculdade, né, aprender a negociar. Eu só sei brigar, eu só sei acusar. Quando que eu, como advogado, a gente ainda vê algumas pessoas que estão nessa busca, e talvez o pessoal que está atuando na área de família já sabe que só resolver o processo, ele vai ter o conflito com ele durante muito tempo ainda, né? Então, isso do advogado preparar para dizer, hoje nós vamos lá para negociar. Se não der certo, a gente vai para outro lugar. Mas hoje... E não só isso. Veja só, a gente está pegando o modelo dos Estados Unidos. E vou usar os Estados Unidos como exemplo nesse caso. Os Estados Unidos já devem ter ouvido falar que é um dos países com maior litigiosidade do mundo, junto ao Brasil, Índia e alguns outros. Só que, em contrapartida, olha só, lá nos Estados Unidos, 90% das causas se resolvem por acordo. Então, quando se destaca do papel do advogado, e o advogado pode dizer, né, negociar não é coisa de advogado, você tem que lembrar que o processo é, inclusive, um elemento de troca, uma moeda de troca, eventualmente uma negociação. Não é porque você propôs uma ação que você tem que se fechar ao acordo. Pelo contrário, às vezes é necessário propor a ação para você criar uma vantagem para o teu cliente. É claro que você, como mediador, jamais pode falar isso, né? Mas eu, como advogado, posso. Obrigada, Felipe. Cliente, você consegue uma liminar, eventualmente, para o teu cliente, mas você tem que saber que você não pode esperar um juiz te dar a sentença daqui 5 ou 10 anos para o teu litígio. Porque, justamente, nós somos ensinados aqui no Brasil, tal qual somos também nos Estados Unidos, a brigar, é verdade. Mas aqui nós não somos ensinados a colocar aquela camisa de força da mãe que junta 2 filhos brigando e põe, agora vai viajar o teu irmão. Então, Mas, Felipe, mas tu acha assim, e aí que a gente chega bem, né, que eu e a Mari, a gente falando que não é o nosso lugar de fala, né, da advocacia. Eu vi falando para aluno, assim, e às vezes eu me sinto muito angustiado de estar nas faculdades de direito, porque eu não vejo que aquilo que a gente faz, a gente já teve até um dos entremeios foi com a Adriane Haas, que a gente falava da formação do advogado, do jurista, né, e a mediação nessa formação. Não me parece que o futuro da advocacia, a mim não me parece, que não estou, né, mas eu não sou advogado, é o que a gente faz na faculdade. E eu falo às vezes para meus alunos, olha, peticionar para juiz, você acha que isso é advocacia? Me parece que isso está fadado a morrer. Né? Aqui em Toledo, se você tropeça, você cai no colo de um dentista ou você cai no colo de um advogado. Assim, é escritório de advocacia para tudo que é lado. Não tem como todo mundo se destacar no mercado. Enfim. Então, eu vejo nessa diversificação da atividade do advogado, advocacia preventiva, consultiva, e essa negociação, e aí a nossa provocação, né? Já não é hoje esse futuro da advocacia, a negociação, a mediação, as práticas autocompositivas. Como que tu vê a advocacia, você no teu lugar de advogado, tanto na extrajudicial, mas também na judicial, Felipe? Se pudesse conversar um pouco com a gente sobre isso.
Claro. Então, eu vejo o papel do advogado como um papel central na mediação. Não, mais uma vez, não como alguém que vai buscar a mediação, mas como alguém que vai defender os interesses de alguém negociando com o advogado da outra parte, ou com a própria outra parte, depende, né, se não tiver judicializado o conflito, enfim. E aí, algo que eu falo é o seguinte, essa centralidade do advogado na mediação como negociador, ela precisa ser ainda ensinada. E é isso que não é ensinado. É isso que escapa ao manual do CNJ, respondendo à pergunta anterior. E o que falta na audiência? O que falta na audiência, na verdade, é o advogado se assumir nesse papel de negociador em uma audiência de conciliação. É o que eu vejo que falta. O advogado da outra parte, quando diz não tem acordo, acaba ali a audiência. E na sequência, eles entregam o processo na mão de um juiz e simplesmente não conversam mais sobre a viabilização de um acordo. E é isso que eu acredito que tem que mudar. E é isso que eu tento fazer nas minhas causas. E por que eu faço isso? E por que eu acredito que o papel... acredito na centralidade do papel do advogado e acredito que a negociação é o futuro da advocacia e que ele está acontecendo agora. Porque sem prejuízo da judicialização de uma determinada demanda, eu tenho a possibilidade de mediar, de negociar um conflito, e de obter para o meu cliente um resultado que é para ele satisfatório em um curtíssimo espaço de tempo. Algo que é impensável em uma demanda que tem contestação, daí vai ter a sentença, vai ter embargos de declaração, apelação. Claro, isso sem falar nos agravos no meio do processo, nas decisões interlocutórias. Depois vão ter também outros agravos no tribunal, mais embargos de declaração, e aí depois recurso especial para o STJ. E daí já não é mais justo, né? Aí a justiça já não aconteceu, né? Essa sensação de que a justiça precisa acontecer na hora que eu preciso dela, que a justiça tardia não falta, né? Pensando nisso que se falou, Felipe, eu penso assim, né? A gente trabalha com os cursos de mediadores, e esses dias eu vinha conversando com o Augusto, que é um amigo meu em comum com o Rodrigo, de que eu vejo essa perspectiva do CNJ que ele precisa preparar alguém para dentro do Poder Judiciário, né? Vamos dizer assim, esse é o lugar de fala do CNJ, né? Eu posso regulamentar o que o Poder Judiciário vai fazer. Mas talvez essa falta dessa articulação de desenvolver o papel das partes. Quanto mais o tempo passa, eu vejo como fundamental a presença do advogado na sessão de mediação. Fundamental. Porque o advogado, ele pode desenvolver essa habilidade da negociação. Então, os cursos preparam para atuar como mediador, mas a gente não precisa de só mediadores. Também acho que é uma habilidade que é uma profissão, né? Algo que um operador do direito possa fazer. Mas, para além disso, eu gosto de advogar, eu quero ser advogado. Ótimo, você tem um lugar na mediação. Muito importante. Então, quando o advogado diz, eu não quero, isso aqui não serve para nada, eu penso que a maioria das vezes é por falta de conhecimento, de saber como que eu posso utilizar esse momento com o meu cliente. O que é esse momento da mediação que pode ser útil para o meu cliente? Então, é mais uma possibilidade. Antes eu só tinha a possibilidade do processo. Agora eu vou usar a minha habilidade pessoal que eu desenvolvi, que eu treinei, que eu aprendi, e que a cada sessão que eu sou negociador, mais eu me aperfeiçoo como negociador. Né? Mas é uma habilidade que eu preciso querer desenvolver, né? Até pensando nisso, quando eu fiz a live com a doutora Vanessa, que é a coordenadora do Sejusques aqui de Curitiba, ela gostou da ideia. Ela falou assim, olha, mas então, como que eu faço para que os advogados não comecem a pensar em acordo na audiência de conciliação e deixem de pensar no acordo com o fim dela, né? Faço mais uma audiência, não tenho compulsoriedade para suspender mais uma vez o prazo de contestação nesse caso. Eu falei, não, é simples, é muito simples. Na verdade, é você forçar
os advogados a pensarem na audiência de conciliação antes dela acontecer. Não simplesmente ir lá e sentar e escutar o mediador. E é nesse sentido que eu encaminhei a proposta de utilização de um formulário, que é utilizado nos Estados Unidos e que foi desenvolvido na Universidade de Harvard, que é um formulário de negociação, em que você tem que pensar qual que é o risco da tua demanda, quais são os teus argumentos, quais são os argumentos da parte contrária, quais são os interesses por trás dos pedidos que você fez na petição inicial ou na contestação, enfim. Não sei quando que vai se dar a audiência, né? Porque ela pode estar em segundo grau já. Em outras palavras, não é saber o que você está pedindo, que é o pedido, mas saber por que subjetivamente você está pedindo. E para mim, a analogia mais fantástica que tem, com o perdão do William Ury, que usa outra no seu livro lá, que usa da janela, que deixa no meio, mas é a analogia feita pelo Fisher, em um outro livro, que é o da laranja cortada ao meio. Que ele tem duas crianças brigando na cozinha, a mãe chega e fala assim: ei, o que vocês estão brigando aí? Ah, eu quero uma laranja. A outra criança fala: eu também quero a laranja para mim. A mãe, uma decisão salomônica, vai lá e corta a laranja no meio. E as duas crianças vão tristes para os cantos delas, né? Mas se a mãe, ao invés de ter perguntado o que você quer, tivesse perguntado por que você quer a laranja, a criança poderia ter dito: eu quero a laranja para fazer um suco. E a outra criança poderia ter dito: eu quero as cascas da laranja para fazer um bolo ou um chá, sei lá. E a mãe perceberia que com a mesma laranja ela resolveria 100% dos interesses das partes. E não exatamente o pedido delas, a posição exterior que ela tem, né? Então, esse formulário, eu sugeria à doutora Vanessa que fizesse o seguinte: no momento em que você encaminhar a contrafé da citação, encaminha também o formulário, dizendo: olha, o prazo de contestação, por determinação do artigo 334 do Código de Processo Civil, está suspenso até a audiência de conciliação. Está suspenso. E lá, esse formulário aqui vai ser explorado. E esse formulário quase que arranca a forceps, usando as técnicas de negociação de Harvard, essas questões que eu trouxe aqui. E a parte necessariamente vai ter que se perguntar, se é que não pode eventualmente entrar em contato com a parte contrária para tentar um acordo, sobre os limites dos seus próprios pedidos na sua inicial, ou sobre os limites de sua defesa na contestação. E é aí que eu acho que a gente começa, não é que termina, que começa a desenvolver a centralidade do papel do advogado na mediação, que, a meu ver, se dá por meio da negociação. E é aí que a gente começa um procedimento, que a meu ver é longo, de conscientização dessas técnicas. O que eu acho que é legal, quando eu vou lembrar, seu Uriel Fischer, que fala do go to the balcony, né? Então, assim, nas itens, né, da negociação, então, vai lá na varanda e explore a negociação. Acho que isso falta. A gente fala a gente está tão viciado na preparação do mediador, nas técnicas, etc, que não fala na preparação de quem vai negociar. E aí a Mari já falou, e não é um lugar de fala muito nosso, né, do Poder Judiciário, né, deviam ser algumas iniciativas próprias da advocacia, enfim, porque eu concordo, eu falo isso, eu como mediador judicial, eu ter um advogado na sala de mediação, a mediação flui muito melhor para mim. Eu posso esquecer do direito, a gente consegue pedir ajuda muitas vezes para o advogado, não só para que ele autorize a parte a falar. Isso é uma das coisas que eu vejo sempre. A pessoa confia primeiro no advogado, não é no mediador. Quem autoriza a pessoa a falar ou não falar é o advogado. Já teve inúmeros mediadores que falaram assim: doutor, a gente chegou lá, a pessoa olhou para o advogado não fala. A pessoa não falou, só apareceu lá para não tomar multa e foi embora. Né? Então, esse preparo do próprio advogado, mas o advogado com o cliente, deixando exposto exatamente o que você está pedindo, como você está pedindo. Eu era juiz de família, Felipe, uma coisa que me deixa muito angustiado é quando eu vi assim, né? A gente ia começar a fazer aquelas audiências do tempo antigo, né? Não como a gente faz hoje, mas enfim, as minhas coerciliações, e o advogado olhava para o lado da pessoa e falava assim: veja aí, você que vai pagar a pensão,
Como eu era meio mais novo na carreira, eu ficava olhando. Quando eu estava já saindo da vara de família, né, e optando pela vara de infância, eu já chamava doutor. Desculpa, o doutor, era advogados e advogados, mas ele contratou o senhor podia explicar para ele que prova o senhor pode fazer, como o senhor pode fazer. Não é cruzar o braço e olhar para o cliente, você que vai pagar, e você veja aí. Eu vi isso inúmeras vezes numa sala de mediação, de audiência de conciliação, né? E já vi excelentes advogados que às vezes eu via como se assustavam, que olhava o pessoal, até um advogado especificamente em Toledo, que o pessoal acha ele meio grosseirão, mas acho ele muito bom tecnicamente. Ele olhava para o advogado e falou assim: não aceito isso aqui não. Não aceito porque eu tenho como provar isso. Eu vi ele falar, até falar, doutor, o senhor quer que eu dê licença para o senhor conversar com ele lá fora? Não, é muito claro, isso aqui eu não vou conseguir provar, isso eu vou conseguir provar, não vamos aceitar. Ou ele fala assim: aceito isso daqui porque é a melhor coisa que tem para fazer hoje. Explicava para o cliente, fazia esse caminho com o cliente a respeito das suas pretensões, né? Porque você precisa deixar isso claro para ele, né? Então, eu acho que essa preparação, como tu falaste, né? Não é chegar na sala de mediação ou na de conciliação. Cheguei, sentei, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? É conversar com o cliente, preparar, mostrar as alternativas, as possibilidades, né? Risco. Enfim, exato. O que significa, né? E aí vem aquele conceito caro lá pro Fischer e pro Urey, né? O melhor, isso é em inglês, abate, né? É melhor alternativa. Em português não fica? Melhor alternativa. Melhor alternativa em caso de não acordo. Isso. Né? Isso é uma coisa importante de você pensar porque quando você está numa negociação, eu estou negociando porque eu preciso de alguma coisa do outro. Porque se eu conseguisse fazer sozinho, eu ia lá e fazia, né? Então, se eu preciso do outro, eu tenho que saber até onde eu preciso dele, o que eu posso transigir, o que eu não posso transigir, se vale a pena entrar com uma ação antes, jogar isso conseguir uma liminar para forçar, fazer uma perícia antes. Hoje você pode ter perícia para autocomposição, entra com uma produção antecipada de prova, fica com a perícia na mão, e aí você vai fazer. Quer dizer, existem vários mecanismos que eu acho que está faltando explorar para fins de uma boa negociação. E eu acho, pensando no que a Mari falou também, e ninguém está aqui para me ouvir, está para te ouvir, já vou parar. Esse processo, né, de negociação, você envolve o cliente e ele se sente não só participando, que é uma coisa muito importante, né, uma participação ativa daquele que é titular do conflito, mas como ele sente as engrenagens da justiça, no sentido lato, estão se movendo, né? Aquela coisa, foi no advogado, entrou com a petição inicial, e aí, doutor, pois é, eu não sei quando o juiz vai conseguir olhar tudo, porque ele está fazendo os despachos de setembro ainda. E aí, quando ele despachar, olha, o seu juiz está com muita audiência, a audiência do 334 vai ser em abril. É um tempo, como que você explica para as pessoas que nada está acontecendo? Quando ela precisa de justiça, né? Eu também penso nisso, né? Enfim, são elucubrações, Felipe, desculpa. Eu vejo como algo positivo o 334, porque ele justamente, na minha opinião, é a janela de entrada dessas técnicas, né, de negociação e de mediação. Perdoe, Mariana, eu te cortei. Não, que isso. Eu ia dizer que tem uma pergunta da Adriane, só porque a gente citou ela, né, nossa amiga, ela tá sempre lá, e ela fala assim, muito interessante essa questão do formulário, né? Não daria para pensarmos na utilização da pré-mediação, talvez? Como é que você vê essa questão da pré-mediação, Felipe? Eu acho que no plano ideal ela é ótima, mas eu acho que a gente tem, mais uma vez, os mesmos entraves que a própria mediação tem, né? Você, para fazer uma pré-mediação estruturada, você precisa mover muitos recursos, e os recursos são escassos. Então, eu acho que o formulário, ele obviamente não substitui uma pré-mediação, mas ele dá o mínimo necessário que você precisa ter para entrar minimamente preparado para negociar em uma audiência de mediação. Ele mobiliza, nessa ideia, pelo que você está me dizendo, né? Ele mobiliza o pensamento que eu preciso que seja mobilizado para estar na mediação. Então, exatamente. Se eu pudesse assim, sente aqui do meu lado e vamos dizer no que você vai pensar para vir para a sessão de mediação. É isso aqui que está no formulário. O que você precisa considerar de bom e de ruim, de ti e da outra parte, para sentar em uma audiência de mediação. E outra coisa muito importante que o formulário faz é padronizar a linguagem, porque a partir do momento que os termos são expostos,
em formato de pergunta para a parte preencher 2 folhas, gente, não é grande coisa. 2 folhas, frente e verso, com, sei lá, 5 perguntas de cada lado, em formato de tabela. O mediador sabe que a parte está familiarizada com aquela pergunta, ou no mínimo o advogado. Então, ele sabe que pode usar. Por exemplo, as partes consideraram a melhor alternativa em caso de não acordo? Só para dar um exemplo. Uhum. E assim, hoje a gente tem uma ferramenta excepcional. Eu sou suspeita para falar, porque embora ele seja difícil de fazer, eu sou fã, que é o tal do Google Forms. Então, você faz um formulário e manda no WhatsApp da pessoa, porque, né, hoje a gente está num tempo virtual, e assim, ó, eu quero que você pense nisso, eu não quero as tuas respostas. Eu não quero as tuas respostas para mim, eu só quero que você pense nessas coisas. É isso. O a estrutura de pensamento, né? Acesso às respostas da parte. Mesmo porque a parte tem que responder com sinceridade. Qual que é o melhor que pode acontecer dessa ação se ela for julgada procedente? Qual que é o pior que pode ter acontecer dela? Sair sucumbente, tal, tomar multa, não sei. E nesse meio de tempo, qual é o tempo que isso vai levar? Quais são os custos que isso vai te trazer? Eu, particularmente, até para incentivar e criar uma margem, considerando, inclusive, o tempo que eu levo para trabalhar as minhas causas, citar uma causa que deu certo. Isso. Eu coloquei o meu prolabore e escalonei o meu êxito de acordo com o tempo de demora do processo. Então, se a gente conseguir um acordo antes da fase instrutória, porque eu já não me iludo que eu vou conseguir na audiência de conciliação, porque o outro advogado não vai estar aberto a ouvir uma proposta de conciliação, mas antes do início da fase, saindo do despacho saneador, início da fase instrutória, se eu conseguir um acordo até ali, eu fixo meus honorários em X. Se até a sentença, saiu a sentença, antes de eu apelar, sair acordo, 2x de êxito. E assim sucessivamente, antes de recorrer para o STJ, por exemplo. Então, eu escalono os meus honorários para, inclusive, colocar ao próprio cliente, colocar ao cliente um valor que ele pode abater, que ele vai ter que dar para outra parte de mim. Só que eu, em contrapartida, vou ter uma causa menos. E assim, mais rápido, né? Eu vou receber antes, né? E aí a coisa vai... E assim, como esse pensamento, né? E aí foi preciso... Talvez isso já estivesse em você, mas eu vejo que veio muito disso da escola de negociação que você fez, né? Eu, como advogado, eu preciso pensar nisso, né? E aí a gente tem muito disso, você vai lá, resolve na mediação, eu não trabalhei. Cara, você trabalhou muito. Exatamente. Né? Então, o quanto o advogado precisa pensar que isso é trabalho, que isso precisa ser remunerado, que a pessoa foi atendida muito antes, né? Muito antes das possibilidades. É o meu hino, né, Mari? Você já viu que eu já falei 1000 vezes, né? Que eu falo para os mediadores e os advogados também. Gente, ninguém faz voto franciscano quando você faz... Eu não lembro quando eu estava jurando lá e eu concedo-te esse grau, já faço voto de morrer na pobreza, né? Não. Gente, e não é feio falar. A gente precisa, isso é uma coisa, acho que muito latina, né? A gente tem que falar dessas coisas. Do dinheiro, do meu trabalho, de quanto ele vale, né? E outra coisa que eu acho muito interessante, e aí é um ponto que a gente precisa trabalhar, a gente que gosta da mediação, quando você fala, eu já não me iludo mais que eu vou sair com um acordo daquela sessão de 20 minutos, 40 minutos. E que tudo que acontecer, né, na sessão ou depois da sessão, depende do relacionamento conforme ele vai se estruturando com a outra parte, né? E que o êxito da mediação, e aí eu vou dizer como mediadora e o advogado, ele não é num ato, ele é uma construção, e essa construção precisa ser validada, né? Então, são passos, eu como advogado preciso conhecer que são passos e contar para o meu cliente, nós temos passos a seguir. Né? Pode ser que a gente resolva antes, pode ser que a gente resolva durante a sessão, porque talvez é um momento de encontro, não conseguiu contato com outro advogado para a gente poder conversar, e aí as partes
né, os mediados poderem dizer tudo aquilo que eles precisam antes, para daí eles irem para a solução, né? Eu não encontrei outra parte para eu dizer para ela tudo que eu preciso para daí dizer que dá para resolver. Então, tudo isso faz parte do processo de mediação, né? E tudo isso precisa ser considerado. Não é o acordo no ato da mediação. Eu não posso contabilizar um sucesso de uma boa negociação por um ato, né? E eu acho que quando você prevê isso, gente, então meus honorários até tal, quer dizer, eu vou continuar negociando. Eu não vou só no ato da sessão, eu tenho outras portas que podem se abrir, né? E eu preciso te envolver, né? E eu preciso envolver o cliente. Não tem como você pensar numa estratégia de negociação se você não envolver diretamente o cliente. Quando você está disposto a gastar, que você está disposto a pensar, o que você poderia trocar se você não conseguir isso, né? Então, acho que essa preparação também, você forçosamente envolve esse protagonista que é o cliente. Exato. Né? Junto com você. E eu acho que isso que é essencial a gente pensar e na verdade, repensar na praxis judiciária, né? E não do juiz, judiciário, da gente perante a justiça, né? Sim. E tu acha, Felipe, deixa eu perguntar uma coisa, que há espaços de autocomposição suficientes? Você acha que Sejusc é... O que tu pensa disso também? Enfim, eu acho que falar... Não, eu acho que existem muitos espaços de autocomposição, e mais do que esses espaços existirem materialmente na relação entre as partes, eles existem profissionalmente como uma oportunidade para os advogados e institucionalmente no formato de órgãos, vamos chamar assim, do judiciário que são aparados ou preparados para isso, como é o caso do Sejusc. Eu acho que o Sejusc é o âmbito por excelência desse processo. Tanto o Sejusc de primeiro grau quanto de segundo grau, eu entendo que eles fazem um trabalho maravilhoso e que eu acho que ainda falta essa conscientização dos advogados e que ela tem que vir por essas vias externas, necessariamente. Acho que a audiência de pré-mediação, claro, ela é muito boa, mas que ela mobilizaria, mais uma vez, muitos recursos do tribunal e que já estão concentrados no Sejusc. Então, eu acho que talvez não seja o caminho mais adequado do ponto de vista da eficiência, porque nós temos recursos limitados. E o formulário me permite isso. E aí a gente está rodando testes aqui, né? Ainda não foi implementado institucionalmente, mas a gente, enfim, submeteu esse formulário à aprovação do tribunal, foi aprovado, e a gente está rodando testes aqui em Curitiba, e tem obtido resultados muito interessantes. A gente já percebeu também que litígios individuais, vamos chamar assim, precisam ser trabalhados de maneira diferente em relação a litígios coletivos, que para terem força conciliatória não podem ser tratados como litígios individuais, justamente porque senão você manda, desculpa a expressão, mas um advogado uberizado lá, para simplesmente dizer que não tem acordo em 50 processos um atrás do outro, e você justamente perde a chance de concentrar todo mundo e falar assim, escuta aqui a empresa que está causando tudo isso daqui, ou o Estado que está causando tudo isso daqui, porque a gente precisa lembrar que entre os 3 maiores litigantes do Brasil, o primeiro é o Estado. Eu estou de olho que essas demandas se repetem e que elas têm o mesmo padrão. Então eu vou tratar todas elas em atacado. E aí quando você fala para uma empresa que ela não está diante de uma demanda de R$2.000, mas ela está diante de centenas de milhares de demandas de R$2.000, que, peraí, se tiver uma conexão entre elas, que é o que nos Estados Unidos eles chamam de class action, você pode ser condenado num valor absurdo, aí você começa a ter a atenção necessária para um acordo. Para uma resolução efetiva que vai atingir todo mundo. Né? Exatamente. É muito isso, né? Pode morder um pedacinho, mas quando eu vejo que não é só um pedacinho, né? Eu acho que essa é uma das grandes sacadas. Eu falo muito com o Marcel, do Sejusc, Marcel né, nosso... Antes de eu continuar aqui, eu gostaria de deixar o abraço e os parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido pelo Marcel e pela Liciane, que são... De segundo grau. De segundo grau, exatamente, que são basicamente as pessoas que estão por trás aí dessa grande articulação, doutor Marcel, doutora Liciane. Fica aqui o meu abraço, meu carinho,
minha dedicatória aqui dessa... Junta os nossos, né, Mari? Nossa admiração a gente assina embaixo, porque os dois têm esse engajamento, né? Eu falo que muito se fala do serviço público e eu sou colega deles, né? E eu sou muito feliz de ter colegas tão engajados na causa, né? A Liciane fez o curso comigo em 2012, o Marcelo fez o curso de formação de instrutores comigo em 2013, então a gente é muito... a gente vê, né, essa mobilização, como ela é importante, e essas lacunas, né, Felipe? Eu acho que tem muito lugar em que a gente olha e como isso em rede a gente constrói muito melhor, né? Quando a gente tem um advogado que diz, não, gente, o meu lugar, a minha posição é de negociação. Então, é assim que eu tenho que olhar. Então, do meu referencial, como é que funciona? Então, quando eu tenho o referencial do juiz, eu tenho o referencial do servidor, eu tenho o referencial do advogado, a gente consegue ter um olhar mais amplo, né? Sobre essa causa e encontrar, né? Aqui eu não consigo ir, mas alguém olha assim, não, mas aqui a solução e a gente consegue construir muitas coisas mais eficientes, né? Mariana, eu queria só falar algo, porque é exatamente isso que você resumiu, talvez, o que é o coração da mediação e da conciliação para o advogado. O CNJ, a Justiça, eles estão preocupados com a chegada, com o ponto final, que é a conciliação, que é a mediação, que é a composição, a resolução de um conflito. Mas nesse percurso entre a origem desse conflito e essa resolução, existe um caminho, e esse caminho é a negociação. E é aí que está a centralidade do advogado. E, Felipe, assim, a gente está já chegando no fim, também tem que te liberar para a BD Conte, mas tem uma pergunta, assim, que acho que é bacana, que a Bárbara fez. A Bárbara é mediadora também aqui em Toledo, professora da PUC aqui do campus de Toledo, e ela fala assim, a facilidade nos Estados Unidos, essa ênfase, né, em negociação, você acha que tem a ver com essa diferença, essas nossas dificuldades entre common law e civil law, ou você não vê essa relação? Eu não vejo diferença entre civil law e common law. Essa que é a verdade. A primeira aula que nós tivemos lá, quando eu cheguei em Harvard, foi foi um professor fantástico lá. Eu já me lembro o nome dele, Klarman. É um professor de Direito Constitucional Comparado, professor Klarman. Ele foi lá e disse, a frase de abertura dele, vocês que são alunos estrangeiros, de culturas jurídicas supostamente diferentes. Eu queria dizer algo muito simples. Não existe diferença entre civil law e common law. É a primeira frase que o cara diz assim. E aí ele justifica isso. Ele coloca que a origem histórica de civil law e common law pode ter sido muito diferente entre os povos bárbaros e os povos ditos civilizados de Roma, que tinham justamente domínio sobre a escrita e colocavam isso por escrito, mas essa diferença simplesmente deixou de existir quando as decisões passaram a ser por escrito. A lei estava ali. Então, e hoje, se você for ver o número de leis que os Estados Unidos têm, não me surpreenderia se ele fosse maior do que o do Brasil. De leis escritas pelo legislativo. Então, assim, embora a origem histórica dos sistemas seja diferente, não existe, na prática, uma diferença tão grande assim. E aí, para ser mais direto a Bárbara, mas então por que lá eles negociam tanto? Por uma razão muito simples. Lá existe o medo de você tomar uma sucumbência gigante, o medo de você tomar uma condenação gigante, e esse medo é que move o ser humano ao acordo. Pode ser pior, né? Lá, na melhor alternativa, um acordo negociado, e eu acho isso fantástico, né? Desenhar isso, né? Lá pode ser que, olha, melhor a gente não arriscar, vamos... E outra coisa, né? Mas e também, e essa noção do processo, né, Mari, que a gente já vem discutindo, né? Eu tenho que falar, os processos de família que a gente só faz mediação depois antes da juíza marcar a instrução. E é engraçado, quando eu vou fazer a mediação, eu vejo que as pessoas aí, elas entendem o que significou estar no processo, né? E até aí ela não sabia. Ela sabe agora o que é, o que vale a pena negociar e o que não vale, né? Enfim. Mário, vamos dar tchau pro Felipe, vamos, coitado. porque acabou, né? Eu sou juiz de infância, não posso ver um filho precisando de um pai e fazer de conta que eu não tô vendo. Felipe,
Cara, assim, desculpa o cara, eu já virei amigo de infância, né? Eu garro carinho fácil. Muito obrigado pela tua gentileza, por ter aceitado assim, ó, pau, sem nem discutir. E a gente tem estreitado aí laços e começado, ainda que virtualmente, uma amizade que eu acho que tudo que a mediação e a autocomposição que me trouxe mudou minha vida e significa bons vínculos e bons laços. Obrigado, Felipe, por deixar a Mari se despedir, aí te deixar se despedir também do pessoal. Eu quero agradecer a coragem do Rodrigo, a cara de pau mesmo, eu diria, né? E eu fiquei muito feliz, eu acho que é uma discussão riquíssima e é algo que a gente precisa falar abertamente, né? Então, eu quero agradecer muito, Felipe, mesmo pelo teu aceito, pela nossa conversa de hoje. Eu acho que foi ótima. Eu acho que a gente podia conhecer o teu pequenininho, para ele dar um tchau para nós. Cadê ele? Por favor. Não, ainda bem que você falou, mas eu estava esperando ele aparecer. Pedro, estou lendo suas mensagens, daqui a pouquinho já estaremos na aula, eu vou para a aula. E eu acho que essa conversa é sempre muito rica, principalmente para a gente abrir os olhares e convidar, né? Se a mediação é feita por advogados, partes, juízes e mediadores, eu acho que hoje a gente tinha aqui 3 olhares diferentes, né, Rodrigo? Sim, eu acho que é isso que é gostoso, né? A gente ter vários lugares de fala, e como você falou, Mari, a gente precisa assumir os nossos lugares melhor, né? Eu acho que na mediação isso muitas vezes não está muito claro, né? O que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Eu acho que essa ideia que o Felipe trouxe aí, né, da gente ver o processo, né? É esse que é o bacana, né? É o processo. Fugiu, né? Felipe, ele fugiu de nós. Não quis aparecer com a gente? Não quis. Eu tentei trazer ele começou a chorar um pouquinho mais, daí não teve jeito. O detalhe do choro é a razão. Porque eu falei, ele tá com a Bisa aqui em casa, e daí, porque a minha esposa tá trabalhando, e aí eu coloquei ele no desenho e falei assim, olha, é só deixar no desenho que ele não vai incomodar. Só que tá na hora do Vale a Pena Ver de novo, e a Bisa quer ver lá, acho que Laços de Família, que tá passando, alguma coisa assim. Ela desligou a televisão, achou que ele ia ficar quieto, e não conflito de interesse. E ela não sabia voltar no Netflix, daí. A gente tem que negociar essas coisas também. Sim. Muitas habilidades. Mas brincadeira à parte, até só queria agradecer a vocês também, claro, pelo convite. E sendo cara de pau também, falar para a gente conversar também sobre, eventualmente, levar para Toledo essas coisas que nós estamos conversando aqui em Curitiba. E em Ponta Grossa, que Toledo. Eu estou muito mais perto. Ponta Grossa, também. E é isso. E só destacar uma coisa, quando eu falei dos honorários sucumbenciais, por exemplo, nos Estados Unidos eles já existem há muitos e muitos anos, eu nem sei desde quando. E aqui no Brasil isso é algo novo. Não honorários sucumbenciais em si, mas honorários que correspondem ao valor das demandas. Que isso até 2015 foi quando foi positivado, 2016 foi quando começou a valer, e 2017 foi quando o STJ pacificou algo que estava sendo decidido, vamos dizer assim, de modo contrário, literalmente, à lei, por diversos juízes, né? Então, essa é mais uma ferramenta de negociação, né? Na minha opinião, então, não é ser civil law como um law que faz com que o acordo aconteça. É o medo mais instintivo do ser humano de tomar prejuízo, de alguma forma. Ótimo. Exatamente. Mas eu agradeço fundo do coração, o Rodrigo, agradeço, Felipe. E quando que nós nos vemos de novo, Rodrigo? Dia 25, né? Dia 25, isso mesmo. Convidamos a todos e vamos conversando, Felipe. Eu gostei dessa ideia. Pode usar os nossos sejusques para pesquisas, Felipe. Nossa, nós somos facinho, o meu, né? E da Mari, a gente manda para cá que a gente aplica o questionário, faz os levantamentos. A Bárbara está assistindo, que começou a trabalhar com a gente, uma pessoa maravilhosa, que também embarcou com tudo. Manda, e eu não conheço todos de Ponta Grossa, mas eu tenho um time de mediadores de fazer inveja. Vou te falar, cara. Maravilha. Maravilha. Um dia, quem sabe, você vem conhecer. Com certeza, claro que sim. Vamos marcar pelo menos umas reuniões online por enquanto, e daí, quando essa loucura toda passar, com certeza eu vou a Ponta Grossa e a Toledo também.
Tá gravado pessoal isso, né? que não tem aula, claro, pessoal que não tem aula, atenção, 18h30 vai ter aula do professor André Goma, autor do manual do CNJ sobre mediação, Senior Fellow, eu fui só Academic Fellow, ele é Senior Fellow por Harvard, e foi juiz auxiliar também do CNJ e da presidência do STF, né? Vale então, muito a pena. Vale muito a pena. A formação de instrutor no CNJ, ele acabou tendo um problema com o professor, ele teve que dar umas 3 aulas pra gente. Bem bacana. Então, que legal. E a prova era dar aula para os alunos dele. Que maravilha! Prova de didática, né? Foi super tranquilo. Eu e a Denise, minha colega, foi... Nossa senhora, tenso. Pessoal, um tchau, beijo. Pessoal. Obrigado, Felipe. Obrigadão. Obrigada, Felipe. Boa aula para vocês. Valeu, gente. Vou entrar lá no site da BD Const, que eu tô pulando de um galho no outro agora. Obrigado. Até mais.